Iga Center, 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Bom dia, bom dia! O seu Bahia Meio Dia já está no ar, com imagens dessa cidade linda, Ibotirama, que está nublado. Olha ali, toda aquela fumaça ali na Serra da Pirajiba. O tempo deve seguir assim ao longo do dia, tá? A mínima de 23 e a máxima pode chegar a 32 graus hoje, mas do jeito que tá, ó, tudo nublado, tudo fechado, deve seguir assim pelo resto do dia. Hora certa, 11 horas e 49 minutos. A gente começa essa edição falando que um avião agrícola caiu em uma fazenda de grãos em Correntina, na divisa ali entre Bahia e Goiás. Carlos Augusto é quem acompanha esse caso desde cedinho e traz os primeiros detalhes pra gente. É com você, Carlos. Bom dia. Tudo bom, Bia? Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando esta edição de quinta-feira. Pois é, esse acidente aconteceu na cidade de Correntina, numa área de fazenda, onde um piloto estava fazendo pulverização agrícola. E depois que ele concluiu o trabalho, na hora de pousar o avião, a aeronave acabou capotando. Olha só que fato pitoresco. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes e atualiza a situação de saúde do piloto. Bia, eu volto contigo e a gente retorna já já. Até já, Carlos. Muito obrigada pelas informações iniciais. E a gente também vai falar com Jacira Félix, ela que traz informações sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão em Juazeiro. Bom dia, Jacira. Quais são os primeiros detalhes? Oi, Bia, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, esse galpão está localizado ali no bairro Nossa Senhora das Grotas, aqui em Juazeiro, às margens da rodovia Salitre. 400 metros quadrados é o tamanho aí dessa estrutura que foi totalmente tomada por esse incêndio, né, pelo fogo registrado ontem. Segundo informações do 9º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia, foram aí 4 horas de combate a esse incêndio. Os detalhes a gente traz já já. É com você, Bia. Muito obrigada, Jacira. Agora eu falo com Gabriel Pires, que adianta informações sobre a prisão de irmãos em Luiz Eduardo Magalhães por abandono de incapaz. Isso na cidade de Luiz Eduardo, no oeste do estado. Quem eles acabaram abandonando? Gabriel, bom dia. A mãe de 87 anos, viu, Bia? Bom dia para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. A idosa estava sendo atendida na UPA com uma fratura no fêmur, desnutrida, resultado aí de vários dias sem se alimentar. A equipe da UPA, então, comunicou à Polícia Militar que foi até o local e prendeu os 2 irmãos por abandono de incapaz, um crime previsto no Estatuto do Idoso. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando toda essa história lamentável. É com você. Muito lamentável, Gabriel. Obrigada pelas informações. Imagine, você cria seus filhos e aí quando você precisa lá na velhice, não tem aí esse retorno, né? Muito triste. Olha, em Jacobina, podas de árvores geraram protestos de moradores. A população conta que os cortes são exagerados e questionam os critérios das intervenções na arborização urbana. Quando eu vim morar aqui, a coisa mais bonita que eu achava, que eu acho ainda, são essas árvores todas nessa pista, nessa rodovia. Mas estão podando ela sem saber realmente se tem a necessidade ou não, né? Então, quer dizer, enfeia a cidade, enfeia. E são umas árvores o quê? Que estão oferecendo sombra, oferece qualidade de vida, porque é sempre bom a gente ter uma árvore assim por perto. Essa sombra era ótima pra gente, entendeu? Porque a gente colocava o banco aqui do lado, entendeu? Aí eles tiraram o pé de árvore e agora nós estamos colocando o banco do lado ali, que tem uma cobertura também ali, pela manhã, entendeu? Não está sendo fácil para nós, não. E, gente, que situação, vocês viram ali, completamente arrancadas, né, as árvores. Isso aí não é poda verdadeira. A gente também fala de festa, porque começa hoje o Carnaval de Juazeiro. Luiz Gustavo Ribeiro pegou a estrada, como você viu, já está no circuito para acompanhar tudo de perto e chega aqui com a gente. Ele e Rodrigo Santana nas imagens. Bom dia, Luiz.
Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia também para quem está nos acompanhando. Pois é, já vim de Jacobina para Juazeiro, mas quem está me acompanhando agora é o Carlos. Nós falamos ao vivo do circuito Ivete Sangalo, o principal circuito do Carnaval de Juazeiro, onde os trios passam. E hoje tem grandes atrações da música baiana por aqui. Tem Filhos de Jorge, Ed Sítio Fantasmão e também Bel Marques, o rei do axé, que vai agitar bastante os foliões aqui em Juazeiro. Já nós vamos trazer todos os detalhes dessa programação aqui no Bahia Meio Dia. E corrigindo, não é Rodrigo que está com você, né, Luiz? Na volta você conta qual vai ser o seu parceiro aí durante a Folia de Juazeiro. E olha, a gente segue também com mais informações. A gente vai trazer uma reportagem sobre a intensificação das fiscalizações da Vigilância Sanitária de Juazeiro na venda de bebidas destiladas, principalmente por causa dos casos de intoxicação por metanol registrados na Bahia. Segundo a Vigilância Sanitária, as fiscalizações começaram antes mesmo do Carnaval. Durante os 4 dias de folia, as equipes também estarão realizando fiscalizações nos circuitos oficiais do Carnaval de Juazeiro. Você confere tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Chegou Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Preços imbatíveis e os melhores produtos. Kit mochila, carrinho, lancheira e estojo Denlex a partir de R$ 89,90. Lápis de cor grande com 12 cores base a partir de R$ 2,90. Caderno universitário 10 matérias Astral a partir de R$ 11,99. Tudo em até 10 vezes no cartão. Nas lojas de Barreiras, Lem ou online. E atenção, cobrimos qualquer oferta. Volta às Aulas Irmãos Ribeiro. Um mundo de diversão. A Quartzo Solar nasceu do sonho de um jovem, transformar cada obra em motivo de orgulho. Agradeço aos colaboradores e clientes. Juntos conseguimos colocar a marca Quartzo Solar como referência na Bahia e conhecida nacionalmente. Obrigado, minha Bahia, por depositar confiança em nossa marca. Estamos celebrando 20 anos de história. Quartzo Solar, confiança que constrói, qualidade que dura. Todas as cores, todos os sons, todas as caras da alegria. É o maior carnaval do interior da Bahia. Vem aí o Barreiras Folia 2026. Chama que contagia. São 5 dias de alegria no maior carnaval do interior da Bahia. Chama todo mundo pra curtir mais de 40 atrações nos 3 circuitos da festa. Olha só quem a gente chamou. Xande Harmonia, Zé Neto e Cristiano, Fantasmão, Ju Marques, Seresta do Rasta, Igor Canário, La Fúria, Gig Gueto, Pissirico, Toque 10, Chicafé, o Naipe, o tradicional encontro de paredões e mais atrações locais. E tem mais as atrações dos blocos Pileque, Primeira Dose, Universitários, Quima Rei, Bloco do Gato e Alambique. Chama os amigos, chama a família e vem pro Barreiras Folia. Chama que contagia. Realização Prefeitura de Barreiras, capital do presente e do futuro. De volta com o seu Bahia Meio Dia, imagens da ponte Presidente Dutra ligando Petrolina em Pernambuco a Juazeiro na Bahia. Agora 11h57, trânsito mais forte ali como sempre de Petrolina para Juazeiro. O contrário, tá tranquilo, tá fluindo. E Juazeiro que ainda segue nublada, olha, tem até uns pinguinhos ali aparentemente de chuva na nossa câmera. Hoje a mínima era de 24 graus aí para Juazeiro, máxima de 33, mas eu acho que está um pouquinho menos, né, na cidade, ainda nublada, para a cidade dar aquela refrescada, porque Juazeiro é quente. 11h57. Olha, a gente chega com a seguinte informação. A Polícia Militar prendeu 2 homens em Luiz Eduardo Magalhães por abandono de incapaz. Segundo a PM, a mãe deles, uma idosa de 87 anos, foi encontrada em estado crítico de saúde na UPA da cidade. Por isso, a gente já vai conversar agora com Gabriel Pires, que está acompanhando esse caso. Boa tarde, Gabriel. Essa senhora estava desnutrida e também com a fratura no fêmur
e o estado de saúde era bem grave, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Essas duas prisões dos filhos dessa senhora, que tem 87 anos, foram realizadas ontem à noite pelas equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar na unidade de pronto atendimento aqui de Luiz Eduardo Magalhães. As informações que a PM passou para a nossa equipe é que a equipe da UPA acionou a guarnição, apontando que uma senhora estava lá sendo atendida, uma senhora de 87 anos, o estado dela não era bom. Ela apresentava aí condições como desnutrição severa, resultado aí de passar vários dias sem se alimentar, uma fratura no fêmur e condições precárias de saúde. As equipes da PM então se deslocaram até a UPA de Luiz Eduardo Magalhães e, constatada aí a situação, deram voz de prisão aos esses dois homens que eram filhos da senhora de 87 anos, que inclusive estavam na unidade de saúde. A equipe policial, ela recebeu essa denúncia aí do corpo clínico da UPA, apontando que a idosa tinha sido resgatada pelo SAMU e apresentava aí um quadro de saúde grave. As equipes da Polícia Militar conduziram esses dois homens para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães e eles foram autuados em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. Bia, o crime de abandono de incapaz, no caso abandono de idosos, é um crime grave, punido aí de 2 a 5 anos, a pena podendo chegar a 14 anos se houver a morte. Essa legislação, ela tem base aí no Código Penal Brasileiro e também no Estatuto da Pessoa Idosa. O abandono de idoso, o abandono de incapaz, configura aí o abandono, a negligência de necessidades básicas como saúde, higiene e alimentação, ou deixar o idoso incapaz desamparado em qualquer lugar. O que, de acordo com o relato da PM, acontecia com essa idosa de 87 anos. Ela estava aí com a saúde bastante debilitada, desnutrição severa e também uma fratura no fêmur. Considera que a PM e as equipes também do SAMU e da UPA considerado aí como abandono de incapaz. Os dois filhos, eles foram conduzidos para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, autuados em flagrante e vão responder aí pelo crime de abandono de incapaz, que é um crime previsto no Estatuto do Idoso e também no Código Penal Brasileiro. A gente, claro, vai continuar acompanhando essa situação e também o estado de saúde dessa idosa de 87 anos que foi encontrada em um estado crítico de saúde de uma forma muito lamentável para uma pessoa aí que criou os filhos durante toda a vida. Bia, é com você. Que tristeza, Gabriel. Muito obrigada pelas informações. Para além de uma questão de justiça, né, da lei que condena esse tipo de caso, isso vai muito além, né, da lei. Nem precisava você chegar a ser preso por abandonar a própria mãe. É muito triste. A gente torce para que algum familiar mais próximo se aproxime dessa idosa, porque se os filhos foram presos, né, a gente fica se perguntando, vão cuidar com amor? Que a família dessa idosa se aproxime aí o mais rápido possível dela. Lamentável. E olha, um homem de 26 anos foi preso com drogas no bairro Florais Leia 3, em Luiz Eduardo Magalhães. Tudo aconteceu na tarde de ontem, quando uma guarnição da CIP Cerrado, em policiamento preventivo no bairro, identificou uma movimentação de usuários em uma residência. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir, sendo flagrado arremessando sacolas e invólucros. Todo esse material aí que você está vendo, olha, a droga aí armazenada, ele estava jogando tudo isso com esses entorpecentes para o quintal vizinho. E aí o suspeito foi alcançado, foram encontrados com ele 4 tabletes de maconha e outras 106 trouxas da droga, 300 gramas de skunk, 43 gramas de cocaína, 3 balanças de precisão, um celular e cédulas de dinheiro. O indivíduo e todo o material foram conduzidos ao DIZEP para a adoção das medidas legais cabíveis. Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de Juazeiro ontem. No local eram armazenados materiais, estofados, móveis, o que contribuiu para que o fogo se espalhasse no local. O combate às chamas realizado pelo Corpo de Bombeiros também durou ali cerca de 4 horas. Por isso a gente chama agora a Jacira Félix, que já está posicionada, fala direto de Juazeiro, explica como tudo isso aconteceu. Jacira, boa tarde.
Oi, Bia, mais uma vez boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse galpão está localizado às margens da rodovia Salitre, no bairro Nossa Senhora das Grotas, aqui em Juazeiro. Esse incêndio teve início aí no início da tarde de ontem. De fato, foi um incêndio aí de grandes proporções, registrado, caracterizado pelo Corpo de Bombeiros, pelo 9º BBM, como incêndio e também explosão. Como você disse, nesse galpão eram armazenados aí estofados, tinham móveis também, e esse material inflamável fez com que as chamas se espalhassem rapidamente. Inclusive, o 9º BBM nos informou que quando os bombeiros chegaram no local, o galpão já estava totalmente tomado pelas chamas. Eles disseram que foram cerca de 4 horas de combate a esse incêndio. Fizeram aí o rescaldo, cerca de 10 bombeiros participaram aí, atuaram no combate a essas chamas. E também a gente tem a informação de que 2 viaturas foram empregadas aí nessa ação do Corpo de Bombeiros. A intensidade das chamas, como a gente vê aí nas imagens, assustou os moradores, inclusive pessoas que passavam pelo local. A gente viu aí várias imagens que circulam nas redes sociais, e aí a gente tem a informação de que, segundo os bombeiros, esse galpão ele tinha cerca aí o tamanho, 400 metros quadrados, que ficou totalmente tomado, foi totalmente destruído aí pelas chamas. No momento do incêndio não tinha ninguém, então não houve feridos, segundo informação do 9º Batalhão de Bombeiros Militar da Bahia. Sobre as causas, a gente ainda não tem a informação do que teria causado, mas segundo o 9º BBM, o proprietário do local acredita que foi um incêndio criminoso, e ele disse então que prestaria um boletim, registraria um boletim de ocorrência. A gente procurou então a Polícia Civil, a Delegacia Territorial de Juazeiro, disse que registrou esse incêndio, a ocorrência de incêndio que atingiu esse depósito na rodovia Salitre. Segundo informações aí da Polícia Civil, foram expedidas guias de perícia para que devem apontar aí as causas do incêndio. E a gente, claro, vai seguir acompanhando os desdobramentos desse incêndio, como eu disse, de grandes proporções, um galpão de 400 metros quadrados, e os bombeiros tiveram inclusive que retirar alguns veículos. Tinha um caminhão que estava próximo a esse local, teve que ser retirado. Apesar do impacto, não houve aí muitos danos à estrutura. O fogo também não chegou aí a atingir outras residências, outros prédios no local, mas de fato as chamas se espalharam rapidamente, cerca de 4 horas aí a duração desse combate, desse incêndio, que chamou bastante a atenção da população, de quem passava pelo local, e as imagens realmente impressionam, viu, Bia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jacira, por todos os detalhes. As imagens impressionam mesmo, Ainda bem que ninguém ficou ferido, prejuízo aí para o proprietário, que acredita que foi um incêndio criminoso e vai buscar as providências, que tudo seja esclarecido. Agora, mudando de assunto, bora falar de coisa boa também. É porque o Carnaval de Juazeiro começa hoje, os foliões ficaram aí 1 ano sem a festa e agora retorna, e grande, Pelo menos 100 mil pessoas são esperadas por dia nos circuitos. Entre as atrações desta quinta, Bel Marques, Filhos de Jorge e Ed City. Por isso a gente vai agora chamar Luiz Gustavo Ribeiro, que pegou a estrada, saiu de Jacobina para Juazeiro e conta mais detalhes de como está aí a montagem para a festa. Tudo pronto, últimos ajustes, Luiz. Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você, boa tarde também para quem está nos assistindo. Pois é, nós falamos ao vivo aqui do principal circuito do Carnaval de Juazeiro. O Carlos Araújo vai mostrar para vocês. Aqui é o circuito Ivete Sangalo, que fica na Avenida Adolfo Viana e vai até a Orla 1 daqui de Juazeiro. Por enquanto a gente está vendo essa movimentação intensa de carros, mas hoje à noite a movimentação vai ser intensa de foliões. Tem muita gente que vem curtir o Carnaval de Juazeiro, expectativa de um bom público durante as noites. Uma curiosidade desse percurso, Bia, é que esse percurso tem quase 2 quilômetros de extensão, então o pessoal vai ter um período bem grande, um período bem gostoso para curtir os trios elétricos. Aqui é onde os trios elétricos passam, como você já adiantou. Entre as atrações da noite de hoje estão aí o Bel Marques, também tem Filhos de Jorge e o cantor Ed City, que retornou para a banda Fantasmão. A expectativa de público é de cerca de 100 mil pessoas por noite nos 2 circuitos do Carnaval daqui de Juazeiro, e é claro que muita gente vem de fora. Eu tô aqui com um amigo que é turista de Senhor do Bonfim e que pela primeira vez está vindo curtir o Carnaval de Juazeiro. Boa tarde, meu amigo.
amigo. Como é seu nome e por que você veio curtir o carnaval por aqui? Boa tarde, amigo. Meu nome é o Anderson. Eu vim para curtir o carnaval. Eu sou de Senhor do Bonfim, estou um pouco nervoso. Sou de Senhor do Bonfim. Vim para curtir o Belmarque, minha tia me convidou. Pela primeira vez estou aqui. Então venha, galera, venha curtir com a gente e aproveitar bastante, viu? E como é que fica a expectativa para curtir o Belmarque? O Belmarque tem muitos fãs, você é um daqueles fãs raiz de Bel que acompanha ele em todo lugar? Não, todo lugar não, que eu não vou, mas eu vim aqui em Juazeiro que minha tia me fez o convite, mas eu tô aí para curtir junto com ele e a galera toda, né? Coisa boa, obrigado, meu amigo, boa festa para você. Bia, e é isso, o Carnaval de Juazeiro acaba movimentando bastante, é claro, também a economia daqui da região, da cidade e até de outros locais aqui da região. Tem gente que vai trabalhar no Carnaval, tá aqui com o meu amigo, já está nos últimos ajustes para essa festa, a festa vai ser boa para vocês, não é isso? Isso, boa tarde Bahia, boa tarde Juazeiro, a expectativa é grande, eu quero convidar todo mundo da região para vir para Juazeiro, se divertir no melhor carnaval do interior da Bahia. E a minha mensagem é que venha com paz, com tranquilidade, para você harmonizar na avenida, se confraternizar, porque violência não leva a nada. Então eu quero chamar você, juazeirense, petrolinense, Uauá, Bonfim, Feira de Santana, enfim, toda a Bahia para curtir o carnaval. Para curtir o carnaval e também mandar um abraço para vocês, que vocês fazem um trabalho excelente. Obrigado, meu amigo. Então, que vocês tenham um bom carnaval. Obrigado. E vem tomar uma gelada. Vai tomar gelada aqui, o pessoal vai curtir. Obrigado, viu, meu amigo? Então é isso, Bia. O pessoal tá animado aqui no carnaval. Vou passar aqui a programação para vocês. Começa hoje a partir das 6 horas da tarde. Tem os blocos. A partir de 6h30, aí já tem os trios também nas ruas. Tem o Juiz e Dan Jamaica, Madara, Banda Lira, Filhos de Jorge, Trio Gananá, Michele Andrade, Mari Rayane, Belmarques, Banda Mirage e também Ed City Fantasmão, fechando essa primeira noite de carnaval aqui no Circuito Ivete Sangalo. Também tem programação no Circuito da Orla 2, então o pessoal pode curtir tanto aqui com os trios ou então na Orla 2 com palco, viu, Bia? Já já a gente volta com mais detalhes do carnaval. Valeu, Luiz. Muito obrigada pelas informações. O entrevistado ficou animado ali. Coisa boa é isso, clima de carnaval. Tem que convidar a galera a chamar. E essa mensagem é muito importante, né? A da paz. Vá em paz, para não tumultuar. Olha, esse tumulto aí é bom, esse tumulto aí é positivo, né? Da galera curtindo, brincando, animados, mas briga não. Vai com o coração em paz, a polícia vai estar lá para fazer a segurança, mas a gente também tem que contribuir enquanto folião, indo aí na tranquilidade, só para curtir. É carnaval, é alegria, nada de violência. E olha, a Vigilância Sanitária intensificou a fiscalização de vendas de bebidas durante o Carnaval de Juazeiro, justamente aí com foco nas bebidas destiladas. Isso porque, né, elas acabam causando, melhor, tivemos ali aqueles casos de intoxicação por metanol na Bahia e agora, durante essa grande festa, a fiscalização será intensificada para evitar aí qualquer complicação. Veja na reportagem. Durante o carnaval, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta dentro e fora dos circuitos oficiais da festa. Diante dos casos de intoxicação por metanol registrados no país, a Vigilância Sanitária de Juazeiro intensificou as fiscalizações em estabelecimentos comerciais que ficam próximos aos circuitos oficiais do carnaval da cidade. Nós adentramos esses estabelecimentos também via denúncia, como também de inspeções de rotina, verificando a presença do alvará sanitário, se estão de acordo com a vigilância sanitária e também se comprovam a compra da bebida que está lá sendo fornecida, principalmente no caso do metanol, os destilados. O metanol é um composto químico usado na fabricação de produtos como anticongelantes, solventes e combustíveis, e não pode ser metabolizado pelo nosso organismo. Ao ser ingerido, o corpo humano o transforma em substâncias ainda mais perigosas e que são altamente venenosas e atacam o sistema nervoso, podendo levar à morte. A Bahia tem 9 casos registrados de intoxicação por metanol. Desse total, 3 evoluíram a óbito, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. As mortes foram registradas em Ribeira do Pombal, Cansanção e Juazeiro. O caso registrado aqui no município foi no mês de dezembro. O paciente residia aqui na cidade, porém a compra e o consumo da bebida adulterada aconteceram no estado de Pernambuco.
Para evitar novos casos, a fiscalização da vigilância sanitária também acontecerá durante os 4 dias de festa em todos os circuitos do Carnaval de Juazeiro. A partir do primeiro dia do início do Carnaval, nós vamos estar com nossas equipes no circuito, né, a partir das 4 horas da tarde, fiscalizando todos os ambulantes, né, que estejam previamente cadastrados junto à Vigilância Sanitária e junto ao Ordenamento Público, a Secretaria de Ordenamento Público, onde vai ser vistoriado o seu material, né, de venda, né, para o consumidor, né, como também a origem da bebida, né, se ele comprova a origem, né, se tem gelos também adequados. Mas a população também precisa fazer sua parte, tendo cautela ao comprar os destilados. Eu vou procurar comprar em lugares credenciados, beber com moderação, tomar alguém de coco ali também para poder, né, dar uma maneirada, e vai ser isso. É melhor não arriscar. Para você ficar de boa, um guaranazinho, pá, que não é risco de ninguém para metanol. É isso. Algumas dicas fazem toda a diferença na compra de bebidas destiladas. Uma delas é a leitura do rótulo, que deve estar nítido com todas as informações obrigatórias, a exemplo do registro no Ministério da Agricultura, o MAPA. Preços abaixo do mercado também devem ser levados em consideração, sendo motivo de desconfiança. Informações básicas que precisam ser consideradas para que o folião possa curtir da melhor forma possível. Primeiramente, né, nunca aceitar bebidas de terceiros. Né? E quando você for comprar, sempre oriente, principalmente a parte dos destilados, se o lacre está íntegro, se não está violado, se a tampa está justo, né, apertada e não folgada nem amassada, né, verificar se o conteúdo, né, da bebida não tem impurezas, se tem substâncias dentro, né, que dê visível, como também aquelas bebidas importadas tem que ter ao fundo da garrafa também descrições em português daquela bebida. Evitar tomar cachaça quente, tomar só uma cervejinha gelada, um negocinho ali e ver por onde beber também, não é todo canto não, né? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. É isso aí, atenção redobrada. Um acidente de trânsito ontem na BR-407 provocou, minha gente, a falta de energia em pelo menos 3 bairros de Juazeiro por cerca de 1 hora. Agora sim, olha imagens da sua tela, olha a projeção dessa batida. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um carro que seguia sentido Juazeiro-Petrolina saiu da pista e bateu num poste de energia elétrica. Com o impacto, olha, o poste ficou inclinado aí por cima do carro e os cabos de condução, claro, foram rompidos. O motorista e a passageira ficaram feridos e foram levados para o Hospital Universitário de Petrolina, o HU. Ainda não se sabe o que causou o acidente. 3 bairros de Juazeiro ficaram sem energia, o Alto da Maravilha, o Santo Antônio e o Centro. 3 bairros ali que se ligam, né, já na região central de Juazeiro. A Neoenergia Coelba disse que enviou profissionais ao local, que o fornecimento de energia foi restabelecido aos poucos e que fez a substituição da estrutura danificada no acidente. Que bom, porque assim a população se sente mais segura. E no próximo bloco, troca de tiros registrada nas primeiras horas desta quinta-feira em Mopará deixa 2 homens mortos no município. O Bahia Meio Dia volta já já. Hoje, a Zuma tá fazendo uma besteira, tentando separar vocês dois. Mas isso não vai acontecer. Viu? Ninguém vai separar nós dois. Eu não vivo mais sem você, pai. Ô, meu filho, eu também não vivo sem você, filho. Não vivo, não. E se for preciso, Picolé, eu pego você, o Samir, o Joaquim, a Dita e sumo com vocês tudo no mundo. Nunca mais ninguém vai achar nós. Viu? Eta Mundo Melhor. Sabe quando você está fora do seu lar, mas se sente em casa? Assim é a sua hospedagem no Alencar Hotel. Aqui, os seus sonhos e projetos são bem acolhidos. Oferecemos a estrutura completa para realizar aquilo que você deseja. E fazemos de tudo para que a sua vida tenha um sabor ainda mais especial. Conforto e bem-estar tem nome. Alencar Hotel, bairro Novo Horizonte, Barreiras. Em 1986, a Havan começou em uma pequena loja de 45 metros quadrados. 40 anos se passaram
neste ano serão 200 mega lojas espalhadas por todo o Brasil. Onde a Van chega, planta uma semente de mudança, porque a Van não é apenas uma empresa de concreto e aço. Somos corpo, alma e coração. A Van, há 40 anos, encantando os brasileiros! Ressonância magnética mais rápida e com ainda mais qualidade é no CDI. O CDI acelerou o tempo dos exames sem abrir mão da precisão que você confia. Com a nova tecnologia de inteligência artificial, o exame fica até 50% mais rápido, com imagens ainda mais nítidas e precisas, e um diagnóstico que ganha em qualidade. Ressonância magnética no CDI é assim. Menos tempo na máquina, mais resultado para você. CDI, imagem de confiança e credibilidade. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, agora imagens do centro de Barreiras, Avenida Benedita Silveira, uma artéria aí de trânsito de Barreiras, ligando comércio, serviços, empresas e órgãos públicos. Hoje a mínima para a cidade era de 20 graus e a máxima de 32 graus. Aparentemente, o tempo está realmente aí ameno em Barreiras. Hora certa, 12:19. 2 homens que estavam escondidos em uma casa foram mortos durante confronto com a polícia em Morpará. Um deles, segundo a polícia, é apontado como chefe do tráfico aqui em Salvador. Carlos Augusto é quem chega agora com as informações desse caso. Que ligação é essa, Carlos, do tráfico aí entre a capital baiana e o interior? Que situação terrível. Boa tarde. Pois é, Bia, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Uma situação que apavorou os moradores de Morpará, uma cidade bem pequenininha que fica aqui na região oeste do estado, fica a mais ou menos 700 quilômetros de Salvador. E só para vocês terem uma ideia, Morpará é uma cidade tão pacata, tão pequena, que tem pouco mais de 8.000 habitantes. E as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de situação, muito pelo contrário, a vida por lá é extremamente tranquila e esse tipo de coisa não normalmente como em outras cidades do nosso estado. Mas esse episódio aconteceu no comecinho da manhã de hoje. Não tinha nem amanhecido direito, ainda estava à noite. A Polícia Militar recebeu informações de que 2 homens suspeitos estavam dentro de uma casa. Foi montada uma operação, uma força-tarefa, para averiguar a situação. Houve troca de tiros no quintal da casa e também na área interna da residência, entre os policiais e também essas 2 pessoas que estavam lá. Eram homens da Rondesp, da CIP Cerrado e também da Companhia Independente de Polícia Militar que fizeram essa força-tarefa. Houve então a troca de tiros e uma das pessoas morreu. Se chama Robson Ferreira de França. Ele é conhecido pelo apelido de Bibiu e seria um dos líderes do tráfico de drogas aí em Salvador, mais especificamente no bairro da Gamboa. Ele seria inclusive uma das lideranças do tráfico nesta parte da capital baiana e já atuava em Salvador comandando milícias armadas há algum tempo, segundo informações prestadas pela Polícia Militar para a nossa equipe de reportagem. O outro homem que estava acompanhando o Robson Ferreira também foi baleado, mas a gente não conseguiu ainda atualizar o estado de saúde dele e a polícia também não passou informações em relação ao nome. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento do que aconteceu em Morpará, já começou a dar andamento nas investigações para trazer mais detalhes sobre o que aconteceu no comecinho desta manhã. Nenhum policial envolvido nesta força-tarefa que aconteceu hoje pela manhã ficou ferido. Então, só recapitulando, um homem baleado, levado inclusive para uma unidade hospitalar de Morpará, e um morto, Robson Ferreira de França, que seria traficante no bairro da Gamboa, em Salvador. Essas as informações, Bia. Eu volto com você e daqui a pouquinho a gente retorna aqui no Bahia Meio-Dia. Lamentável, né, Carlos? Muito obrigada pelas informações. É triste ver a violência chegando aí com tanta força no interior, em cidades tranquilas, pequenas, com aquela paz, onde todo mundo confia em todo mundo. E aí, criminosos saem da capital para se esconder por aí. É terrível, é triste que a nossa segurança seja reforçada
no interior. E olha só, lembra daquele caso do adolescente que acertou o primo de 17 anos com um tiro acidental em Jacobina? Pois é, a Polícia Civil informou que o processo segue como tiro acidental. O caso passará então para o Poder Judiciário e para o Ministério Público da Bahia. Essas duas instâncias vão ouvir as partes, coletar informações e analisar imagens do caso. Na sua tela, o adolescente de 17 anos que foi baleado pelo primo, infelizmente perdeu a vida. O outro adolescente, né, o de 15, que acabou acertando o primo aí acidentalmente, foi ouvido, liberado e está com a família dele. A gente, inclusive, coloca novamente aqui nossos sentimentos para toda a família que vive essa tragédia dupla, né? Tanto para a família que perdeu aí esse ente querido, quanto para as partes, né, os pais, enfim, os familiares daquele que atirou acidentalmente. Eu não tenho dúvida que toda a família está em sofrimento, inclusive o sepultamento desse jovem de 17 anos foi feito aqui em Salvador. Nossas equipes da TV Bahia ouviram a mãe, a família, e a mãe dizia isso, né? Dizia que é uma dor dupla, inclusive pedia ali a liberação do outro jovem. É uma tragédia, é uma verdadeira tragédia aí para toda essa família. Uma perda grandiosa e a outra situação aí do primo, o pai, que chegaram a ser presos, enfim, muito complicado. O caso vai seguir em investigação e a gente vai acompanhar de perto também o desenrolar dessas investigações. Seguindo aqui com as nossas informações, a gente falou no início do Bahia Meio Dia sobre o Carnaval de Juazeiro. A festa começa hoje e com o início dos festejos, a Associação da Travessia das Barquinhas divulgou um reajuste no preço de passagens ali, né? Desse veículo que vai e vem ali entre Juazeiro e Petrolina. Faz a travessia nesses dois sentidos. E agora, com esse aumento, até o domingo a tarifa passará de R$ 2,00 para R$ 5,00. Mas não dá para diferenciar, vou já chamar Jacira Félix, né, Jacira? Não dá para diferenciar, você é folião, paga 5, você não é trabalhador, paga 2. É bem complicada essa situação. Como que está a recepção da notícia aí entre a população de uma cidade e da outra que vive, né, esse fluxo intenso ali, o vai e vem entre Juazeiro e Petrolina? Boa tarde. Pois é, Bia, a repercussão negativa, viu? A gente sabe que sempre o que chega mais ali para o usuário do transporte, né, um valor a mais. E aí só aproveitar para dizer que antes era R$ 3,00, tá? O valor da barquinha, na verdade, antes não. O valor da barquinha tradicionalmente é R$ 3,00. Mas aí a Associação da Travessia das Barquinhas divulgou então esse aumento para R$ 5,00 a partir do horário das 16 horas a partir de hoje. A gente está aqui, olha só, tem inclusive uma barquinha saindo nesse momento para fazer a travessia exatamente de Juazeiro para Petrolina no estado de Pernambuco. Esse vai e vem, como você disse, que você conhece muito bem. A gente tem a informação de que, segundo a Associação da Travessia das Barquinhas, é exatamente por conta desse período de carnaval. Mas, como eu disse, essa repercussão foi muito negativa, R$ 2,00 a mais aí no bolso, né, do consumidor, dos usuários. Muita gente, muitos trabalhadores utilizam as barquinhas diariamente. A gente vê aqui, ó, o movimento do pessoal descendo, exatamente o pessoal que vai fazer essa travessia. E aí o que a gente tem de informação, diante aí dessa repercussão, nós buscamos então a Associação da Travessia das Barquinhas para que explicasse o que levou aí esse aumento e também como é que vai ser feito esse processo. O que eles informaram para a gente é que todos os anos que tem carnaval, eles fazem esse aumento justamente por conta para cobrir os custos que eles têm, né, os barqueiros, diante da alta demanda, o fluxo aí de foliões, mas também de outras pessoas que fazem o uso aí das barquinhas. Em nota, né, enviada aí à nossa produção, eles já anunciaram uma mudança, viu, Bia? Inclusive, você que acompanha o nosso Bahia Meio Dia, muita atenção, eles fizeram o seguinte: diante aí da repercussão, hoje e amanhã, esse valor aí de R$ 5,00 só vai começar a valer a partir das 18 horas. Depois das 18 horas, na verdade, vai ser aí R$ 5,00. Até às 18 horas, vai ser R$ 3,00, que é o preço tradicional. E aí, como eu disse, a partir do sábado e domingo, a partir das 16 horas, passa então a R$ 5,00, que são os dias também de fim de semana e folia aqui na cidade. Eles falaram que tiveram que aumentar os custos, né, contratar aí seguranças, também mais tripulantes, 6 embarcações ao todo, né, tem aí uma embarcação extra, normalmente são 5, também precisou ser colocada aí na rota, e a expectativa é de que 80 a 100 pessoas usem
utilizem a barquinha para poder chegar até Juazeiro e aproveitar a folia, mas como você disse, Bia, não só foliões, mas também trabalhadores. E a gente vai seguir daqui acompanhando essa repercussão. Então, só para ficar claro, hoje e amanhã R$ 5,00 só a partir das 18 horas. No sábado e no domingo, a partir das 16 horas, R$ 5,00. Na segunda-feira, o valor volta ao normal, R$ 3,00 o valor aqui da travessia da barquinha de Juazeiro para Petrolina. Bia, essas são as informações e eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Jacira, pelas informações. Dá uma aliviada, né? Ter agora essa alteração, resolveram pensar um pouco, aumento agora só a partir das 6, amanhã e também hoje, na verdade, na sexta-feira, sábado e domingo a partir das 4. Mas ainda pega uma boa fatia ali, né, de quem depois das 6 sai do trabalho e precisa frequentar a outra cidade, fazer esse vai e vem aí. Mas já pode melhorar um pouco nessa situação. E olha, o Oeste registrou chuvas de granizo em 2 cidades, em Luiz Eduardo Magalhães e também em Bom Jesus da Lapa. Moradores registraram a queda de pedras de gelo durante a tempestade. Gabriel Pires já posicionado e traz os detalhes sobre mais essa chuva de granizo na região oeste. Já tivemos vários registros, inclusive, nesse janeiro, né, Gabriel? Boa tarde. E tem previsão que hoje se repita, viu, Bia? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Tiago Santos vai mostrar agora como está o tempo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Bastante nublado, 28 graus neste momento. Temperatura bem agradável para essa parte da Bahia, né? A gente sabe que no norte do estado as temperaturas são maiores. Aqui, 28 graus é uma temperatura considerada bastante agradável pela população de Luiz Eduardo Magalhães. Esse cenário está desse jeito, mas tem previsão de chuva de granizo. Foi o que aconteceu ontem no distrito de Novo Paraná, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a cerca de 30 quilômetros daqui. Durante a tarde, como a gente observa nas imagens, os moradores foram surpreendidos por uma chuva de granizo. Essa chuva de granizo, geralmente, Bia, ela é possibilitada pelo encontro de uma massa de ar quente que sobe da superfície terrestre para o céu e de uma massa de ar frio que está lá em cima. A partir do momento que essas duas massas se encontram, pode haver aí a formação de gelo e por conta da gravidade esse gelo desce e atinge a superfície terrestre, né, chamando a atenção dos moradores, já que não é uma coisa tão frequente aqui, apesar de já termos aí registrado outras situações de chuva de granizo aqui no oeste baiano. Em Bom Jesus da Lapa também teve chuva de granizo. Lá a chuva atingiu uma parte da zona rural do município. Temos relatos aí de moradores que tiveram aí algumas partes afetadas. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães não há registro de danos materiais e também de danos físicos para os moradores aqui do município e também do distrito do Novo Paraná. Ontem à tarde, eu estava em casa no momento em que essa chuva de granizo começou. Aqui na cidade ela não atingiu, porém, como eu falei há pouco, tem possibilidade de chuva de granizo hoje aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A cidade está em alerta de chuvas intensas, de tempestades. Esse alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Pode chover até 50 milímetros por dia e os ventos aí podem ultrapassar 50 quilômetros. A Defesa Civil aqui do município alerta que em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e também a placas de propaganda. Em caso de emergência, a orientação da Defesa Civil é procurar o órgão imediatamente ou o corpo de bombeiros, né, para evitar aí maiores transtornos, né, grandes transtornos aqui no município. A história é que tem possibilidade de novas chuvas intensas aqui em Luiz Eduardo Magalhães, inclusive com rajadas de vento fortíssimas e chuva de granizo. Porém, neste momento, como o Tiago vai mostrar agora, a temperatura está em 28 graus, está bastante nublado e a previsão é que chova à tarde aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Geralmente, a chuva aqui começa a atingir aqui por volta de 3 horas e é uma chuva bastante intensa e forte aqui no município. Por isso, a orientação é evitar áreas onde existe a possibilidade de alagamento e também evitar ficar próximo de fios elétricos, placas de publicidade e também de postes de energia. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, por todas as informações.
E olha, familiares estão à procura de Karine Costa de Souza, de 12 anos, desaparecida, minha gente, há 3 dias. A adolescente desapareceu em Senhor do Bonfim, depois de sair para passear com o cachorro. Olha imagens aí da garota. O bichinho de estimação voltou para casa sozinho e ela não retornou, o que acendeu um alerta aí da família, que imediatamente acionou a Polícia Civil. Segundo a família, a adolescente foi vista pela última vez sozinha no bairro Pernambuquinho, onde mora. Ela usava um vestido branco, um colar e tem cabelos curtos e pretos, como você pode aí ver na foto. De acordo com os parentes, é a primeira vez que a menina desaparece. Caso você aí tenha notícias de Karine, viu essa criança em algum lugar, você pode ligar para esse número que está aparecendo aí na sua tela, 74-3541-2179. Esse é o número da Polícia Civil, então você pode entrar em contato e dar aí qualquer informação, ajudar aí a diminuir o desespero dessa família. A gente vai seguir, claro, acompanhando todo esse caso. Agora, seguindo aqui, moradores de Jacobina denunciam a poda drástica de árvores em diferentes bairros da cidade. As intervenções levantaram dúvidas sobre os critérios utilizados nas ações e o impacto que essas ações causam na arborização urbana. Confira agora na reportagem. Troncos expostos e árvores sem copa. Esse cenário tem se repetido em diferentes pontos de Jacobina. Na Avenida Centenário, no bairro Nazaré, a poda drástica de cerca de 10 árvores mudou a paisagem urbana. Moradores questionam as intervenções. Quando eu vim morar aqui, a coisa mais bonita que eu achava, que eu acho ainda, são essas árvores todas nessa pista, nessa rodovia. Mas estão podando ela sem saber realmente se tem a necessidade ou não, né? Então, quer dizer, enfeia a cidade, enfeia. E são umas árvores o quê? Que estão oferecendo sombra, oferece qualidade de vida, porque é sempre bom a gente ter uma árvore assim por perto, assim. Você tem uma sombra, você tem um ar assim bem mais gostosinho, mesmo tendo a poluição. Então eu acho a podagem dela drástica. As denúncias dos moradores sobre as podas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. De acordo com o professor da UNEB, membro do conselho, nas árvores do bairro Nazaré foi feito o destopo, quando toda a copa da árvore é sacrificada. Esse tipo de intervenção é considerado ainda pior que a poda drástica, que mantém ao menos alguns galhos. No caso do destopo, o risco de a árvore morrer é muito grande. A OMS, a ONU, faz a seguinte orientação. No ambiente urbano, você ter pelo menos 12 metros quadrados de área arborizada, né? Isso dá, em média, 3 árvores por habitante, né? Então, a árvore ela vai cumprir uma série de funções ecossistêmicas, como eu disse anteriormente, e a principal delas é a regulação da temperatura, especialmente num ambiente de caatinga, que é o nosso caso, né? Num bioma de semiárido, clima de semiárido. Então a árvore ela é esse ar-condicionado natural, né? E quem não gosta de estar numa avenida, estar numa rua, encontrar uma árvore para colocar o seu transporte, para descansar depois de uma caminhada, todos nós adoramos uma sombra, né? A legislação brasileira prevê a poda emergencial em situações específicas, porém o professor reforça que qualquer intervenção deve ser feita de forma consciente. A poda que foi feita aqui, ela foi uma poda drástica, foi um destopo. Por quê? Porque retirou toda a copa da árvore, que é um elemento importante na arquitetura da árvore, porque é ela que faz essa troca de gás carbônico em relação ao oxigênio, é ela que faz a interceptação da água da chuva e ajuda no processo de infiltração. Então é necessário você fazer a contratação de profissionais experientes, técnicos, especialistas, né, da área de botânica, de paisagismo, para fazer uma avaliação de fato se aquela árvore coloca em risco aquele ambiente, né? Quando não há esse risco eminente, você pode fazer sim um processo de substituição, a retirada de uma árvore considerada invasora daquele bioma para uma árvore nativa, mas que esse processo seja realizado com um acompanhamento técnico, com planejamento, né, que tenha uma autorização por parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão que faz esse acompanhamento, que auxilia o poder público na gestão ambiental do município. Essas outras árvores no bairro do
Peru também passaram por podas drásticas recentemente. O que antes era sombra e conforto térmico deu lugar a troncos expostos. Na rua Otacílio Moreira Barreto, no centro da cidade, as árvores foram totalmente suprimidas. Além da copa, até os troncos foram retirados. Valdson trabalha no local há 25 anos. Ele e os colegas de trabalho utilizavam a sombra das árvores para descansar e para proteger as motos do sol. Essa sombra era ótima para a gente, entendeu? Porque a gente colocava o banco aqui no lado, entendeu? Aí eles tiraram o pé de árvore e agora nós estamos colocando o banco do lado ali, que tem uma cobertura também ali, pela manhã, entendeu? Não está sendo fácil para nós não, mas a gente tem que trabalhar, não pode ficar sem trabalhar, né? E estamos levando a vida, entendeu? Espera que venha uma nova árvore para cá? Eu espero, mesmo que não venha um pé de árvore, vocês não plantar um pé de árvore aqui, mas pelo menos eles colocam aqui um todo aqui para a gente aqui, que ia ajudar muito nós aqui, né? Segundo a Secretaria de Agricultura de Jacobina, responsável pela arborização do município, as podas foram realizadas de forma preventiva, principalmente após o vendaval que atingiu a cidade no início do mês. Na ocasião, 78 árvores ficaram comprometidas. De acordo com o secretário, árvores de algaroba, como as que ficam próximas ao NEB, são consideradas espécies invasoras. Segundo ele, essas árvores já haviam passado por podas semelhantes anteriormente e prejudicam o ambiente urbano. A secretaria informou que já iniciou o processo de substituição das árvores invasoras por espécies nativas que se adaptam melhor ao ambiente urbano. Vamos replantar vamos plantar árvores com espécies adequadas, em posicionamentos adequados, vem da parte hidráulica, vem da parte elétrica, vem da parte de acessibilidade. Então, toda a sociedade tem a certeza que o planejamento está sendo bem feito, está sendo com profissionais capacitados, são pessoas que têm esse olhar e esse cuidado de proteger, tornar um ambiente saudável e também tornar uma acessibilidade com conforto para aqueles que transitam nas ruas e nas praças e também nos passeios. Você, morador aí, pode continuar entrando em contato com a gente para falar como que está a situação de fato, né? Está sendo assim ordenada, planejada, organizada ou não? Manda para o nosso WhatsApp. E a seguir, a gente volta a falar sobre o Carnaval de Juazeiro. Já tem atrações da festa com a gente. Jaidete Varjão, Enia Trindade, Fernanda Luz, maravilhosas. Elas estão no bloco Tolerância Zero à Violência contra a Mulher, que vai estar hoje no circuito. O Bahia Meio Dia volta já. Mas eu fiquei só. Santa Maria da Vitória vai ser palco do maior pré-carnaval da região. De 5 a 8 de fevereiro, Tomate, Piscirico, Pablo do Arrocha, não machuca, Tairone e muito mais. Me ajuda, faz-me feito. Pré-carnaval 2026, Santa Maria da Vitória. É festa, é tradição, é alegria que contagia. Nos palcos ou na vida real, o sucesso vem com o preparo. Prepare-se com quem já formou mais de 170 mil protagonistas de sucesso. Inscreva-se agora mesmo na graduação presencial da Uninassal. Uninassal, a próxima grande virada da sua história. Hoje... Mãezinha, preciso falar com você. Presta atenção aqui em mim agora, real. Agora não dá, Nayane. Tá, mãe, você viu aquele vídeo que eu postei? Você me dá uma opinião, porque assim eu preciso entender quem é essa fura-olho que foi atrás do João Raul pra tirar ele de mim. Dá uma olhada e me fala se você acha que isso aqui vai engajar. Pelo amor de Deus, Nayane, nem tudo é sobre você, minha filha. Como assim, gente? Mãe, você tá ouvindo o que você tá falando? Como que não é sobre mim, gente? Coração acelerado. Todas as cores, todos os sons, todas as caras da alegria. É o maior carnaval do interior da Bahia. Vem aí o Barreiras Folia 2026. Chama que contagia. São 5 dias de alegria no maior carnaval do interior da Bahia. Chama todo mundo pra curtir mais de 40 atrações nos 3 circuitos da festa. Olha só quem a gente chamou: Xande Harmonia, Zé Neto e Cristiano, Fantasmão, Ju Marques, Seresta do Rasta, Igor Canário, La Fúria, Gig Gueto, Piscirico, Toque 10, Chicafé, o Naipe, o tradicional encontro de paredões e mais atrações locais. E tem mais
todas as atrações dos blocos Pileque, Primeira Dose, Universitários, Quima Rei, Bloco do Gato e Alambique. Chama os amigos, chama a família e vem pro Barreiras Folia. Chama que contagia. Realização Prefeitura de Barreiras, capital do presente e do futuro. De volta com o seu Bahia Meio-Dia. Olha, imagens de Correntina, que aparentemente também está fechado aí na cidade. Temos ainda muita informação neste quarto bloco. A gente segue aí com as imagens do Rio Corrente na sua tela. Rua Beira Rio, uma das mais conhecidas e frequentadas da cidade de Correntina. Hora certa, 12h43. Minha gente, lembra que no início desta edição a gente falou de uma aeronave agrícola que caiu em uma fazenda na divisa entre Goiás e Bahia, na região de Correntina. Pois é, o piloto de 39 anos foi socorrido, na verdade, pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, em Goiás, levado para o hospital da cidade. Quem tem os detalhes desse caso, acompanha desde cedinho, é Carlos Augusto, que volta aqui a falar com a gente, está na região oeste. Que situação, Carlos? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde mais uma vez, Bia. Eu conversava hoje de manhã com o Ricardo Ismael, no Jornal da Manhã, com a Camila Oliveira, e eu confessei para eles que eu nunca tinha visto algo parecido um avião capotar. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa fazenda que fica aqui na região oeste do estado, na cidade de Correntina, fica a mais ou menos 90 quilômetros de Posse, que daí já é estado de Goiás, então divisa da Bahia com o Goiás. O piloto tem 39 anos de idade. Ele não teve o nome divulgado pela fazenda e trabalhava com pulverização agrícola. Nessa época do ano, esse tipo de serviço é muito comum aqui no oeste do estado, porque as lavouras estão em desenvolvimento e é preciso fazer o combate de pragas. E como as áreas são muito extensas, esse trabalho de pulverização normalmente é feito com aeronaves, onde cabe apenas uma pessoa. O piloto foi levado para o hospital de Posse, mas logo depois que aconteceu o acidente, o avião chegou a pousar e aí perdeu o controle e capotou, ficou inclusive com o trem de pouso para cima. Funcionários da fazenda ajudaram no resgate desse piloto, que estava consciente, falava, inclusive, sem problema algum, mas sentia muitas dores pelo corpo. Aí o pessoal do SAMU foi chamado, também o Corpo de Bombeiros, acionado pelo pessoal da fazenda, e eles encaminharam esse piloto para um hospital na cidade de Posse. Lá já tem um diagnóstico médico prévio de que ele teve vários traumas corporais, muito provavelmente em função da queda do avião, do que pode ter acontecido com ele, e ele está aguardando apenas uma vaga num hospital de alta complexidade para que sejam feitos procedimentos médicos especializados nesse tipo de assunto. Mas ele tem realmente, infelizmente, fraturas pelo corpo. O acidente foi na fazenda Grãos Bahia. Isso aconteceu ontem à tarde, mais ou menos por volta de 5h15, assim que o avião tinha terminado de fazer a pulverização. Essa fazenda, então, confirmando, fica a 90 quilômetros da cidade de Posse e pertence ao município de Correntina, aqui no oeste do estado. O detalhe é que a pista onde o avião pousou pertence à própria fazenda. A gente segue acompanhando esse caso para saber o que vai acontecer com esse piloto, para onde ele vai ser transferido e quais vão ser os procedimentos médicos a partir de agora. Detalhe também é que a aeronave ficou bastante destruída, foi uma queda violenta então que aconteceu. Capotamento de avião aqui no oeste do estado, numa fazenda em Correntina. Bia, eu volto contigo. Que situação curiosa, Carlos? Muito obrigada pelos detalhes e a gente torce pela melhora aí, do piloto. E olha, uma onça da espécie jaguatirica foi atropelada na BR-407 em Senhor do Bonfim, próximo ao povoado da Estiva. Olha imagens aí. Nas imagens, inclusive, é possível ver ali o animal no chão, e o movimento de veículos no trecho onde ele foi encontrado. Oh, que coisa mais fofa, gente. E uma tragédia também, para a nossa fauna. Segundo as informações enviadas aos bombeiros, se tratava de um filhote, pequenininho ainda, olha.
A suspeita é de que o motorista descia a ladeira quando, infelizmente, atingiu a onça, mas quando a equipe chegou ao local, infelizmente, o animal já não estava mais lá. Uma tristeza perder um animal desse tão importante para a nossa fauna, nossa caatinga. Tinha sido retirado por moradores, inclusive, o corpinho do animal. Esses moradores passavam ali pela rodovia, viram o animal atropelado e recolheram ali. Os bombeiros disseram que é a primeira vez, inclusive, que recebem um chamado relacionado a esse tipo de onça na região. Há registros antigos, assim, de outras espécies, como a onça parda, mas essa aparição específica dessa espécie, a jaguatirica, é uma novidade aí. Infelizmente, o animal morreu, não resistiu aí ao atropelamento, uma tristeza. É muito comum, inclusive, nessa época do ano, que esses animais, as onças, vão aí, né, passem pelas rodovias. Na região de onde eu sou também é bem comum, ali no Boqueirão da Onça, que não venha acontecer novamente. E olha, para você que chegou agora, acompanhe o que foi destaque no Bahia Meio Dia desta quinta-feira com Gabriel Pires. Ele chega por aqui para atualizar você, que acabou de ligar a TV, acabou de sentar aí. Explica para o pessoal que chegou agora, Gabriel, o que foi destaque aí para vocês na região oeste. Pois é, Bia, a gente hoje trouxe a notícia da prisão de 2 homens, filhos de uma senhora de 87 anos que estava em situação de abandono de incapaz. A gente recebeu há poucos instantes uma nota da Secretaria de Assistência Social aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que afirmou que a idosa ela está recebendo atenção especial conforme prevê o Estatuto do Idoso. A equipe técnica da Secretaria de Assistência Social realizou visitas domiciliares na residência da família, onde a senhora foi encontrada lúcida e em contato com a equipe. De acordo ainda com as informações da Secretaria de Assistência do município, a senhora ela foi encaminhada para o PROMAT, que é um órgão aqui no município que acompanha a pessoa idosa, onde está recebendo assistência médica e psicossocial. Lembrando a todos que essa idosa de 87 anos, ela foi atendida ontem na UPA com sinais de desnutrição severa, resultado aí de passar vários dias sem se alimentar e também uma fratura no fêmur e condições precárias de higiene. A partir do momento em que essa senhora foi encontrada dessa forma lá na UPA, as equipes médicas acionaram a Polícia Militar aqui do município. Os militares do 27º Batalhão, eles se dirigiram até o local, constataram o fato e deram voz de prisão aos 2 filhos desta senhora que estavam lá na unidade de saúde. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi aí lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles vão responder pelo crime de abandono de incapaz, que prevê aí uma pena de 2 a 5 anos. O abandono de incapaz é um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, que configura aí o abandono e a negligência de necessidades básicas da pessoa idosa. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso e também a melhora do estado de saúde dessa senhora de 87 anos, que está sendo acompanhada pelo PROMAT. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, por atualizar quem chegou agora. Lamentável, né, minha gente, esse caso do abandono da idosa? Lamentável. E olha, mudando de assunto, agora falando de esporte, o time da Juazeirense jogou ontem em casa contra o Jacuipense, mas empataram ali no 0-0, mesmo a Juazeirense jogando em casa, no estádio Adalto Moraes, às 9h30 da noite. Resultado aí 0-0. Logo, o Cancão de Fogo desceu para a 7ª posição. A próxima partida será pela 6ª rodada, no dia 3 de fevereiro, contra o time do Atlético de Alagoinhas, no estádio Antônio Carneiro, também na cidade de Alagoinhas. Agora o Juazeirense vai jogar fora de casa. E o jogo, no dia 3 de fevereiro, será às 7h15 da noite. E a gente continua falando de esporte. Danilo Ribeiro chega com os destaques do GE de hoje. Acompanhe. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio Dia, um cheiro para todos vocês. Uma quinta-feira maravilhosa para a torcida baiana pela primeira vez desde que o Campeonato Brasileiro entrou no formato dos pontos corridos, lá em 2003, portanto, 23 anos atrás. Pela primeira vez nesse período, Bahia e Vitória ganharam juntos na estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ou um ganhava, o outro perdia e o outro empatava, ou ninguém ganhava, e dessa vez os dois ganharam na rodada de estreia, o que é muito bom, dá uma confiança muito grande. E primeiro eu vou falar do que aconteceu no Barradão.
O Vitória recebeu a equipe do Remo, Marinho já estava regularizado, mas não foi relacionado por um motivo muito óbvio, não fez a pré-temporada com o time. Mateuzinho voltou a ser titular e o Vitória jogou melhor do que o Remo. Bora com os gols da partida para vocês acompanharem aí. Primeiro gol, Renato Kaiser abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, de cabeça ali, depois de uma cobrança de escanteio, 1-0 para o Vitória. E o Gabriel Baralhas, aos 31 minutos da etapa final, ali no contrapé do goleiro, uma jogada muito bonita, 2-0, poderia ser mais. Fabri entrou muito bem na partida, o Vitória chegou até a fazer um gol e depois o VAR constatou que estava em impedimento, mas é bom demais. Depois de 17 anos, o Vitória volta a vencer na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Falando do Bahia, jogo difícil contra o Corinthians, o adversário criou inúmeras oportunidades, mas o que importa é bola na rede. O Bahia também criou as suas e foi mais eficaz, começou vencendo o Campeonato Brasileiro. Bahia com 100% de aproveitamento na temporada. Simbora com os gols do jogo do Bahia. Breno Bidon acabou fazendo 1-0 para a equipe do Corinthians. Jogo lá na Vila Belmiro. E aí o Jean Lucas, que chute, hein? Encobriu ali o goleiro Hugo Souza. 1-1. E o William José, de pênalti, marcou o segundo para o Tricolor. 2-1 para o Bahia. Um jogo bastante movimentado até o fim. Mas o que importa é bola na rede. O Tricolor venceu. E claro que toda essa alegria dos times baianos a gente vai trazer daqui a pouco no Globo Esporte. Tô te esperando. É logo depois do Bahia meio-dia. Fui! É isso aí, Dan. E olha, vão até amanhã as inscrições para o concurso de criação do hino oficial do município de Cansanção. Isso mesmo, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, que fica na rua Juvencio José da Silva, número 106, centro da cidade. Qualquer pessoa pode participar, basta escrever uma letra que fale sobre Cansanção, suas belezas naturais e a cultura local. O vencedor ganhará uma premiação de R$ 3.000 em dinheiro e um troféu, além da publicação oficial da letra como hino do município. Olha que oportunidade! Os critérios para avaliação e escolha da letra vencedora estão disponíveis no edital, que deve ser acessado no site da Prefeitura. E para mais informações, os interessados também podem ligar para o número 75-3274-3246. Vou repetir, 75-3274-3246. 3246. R$ 3.000, a publicação do hino aí, seu nome, o troféu, é tudo muito bom. Aproveite aí a oportunidade, você que tem talento para escrever letras. E olha, ainda seguindo com os nossos detalhes aqui, o Ministério Público da Bahia emitiu uma recomendação ao município de Juazeiro e também aos organizadores do Carnaval da cidade para reforçar a proteção de crianças e adolescentes durante a festa, que começa hoje, quinta-feira. O documento traz orientações sobre o controle de acesso e identificação ali também de menores. Quem tem mais detalhes para a gente é Jacira Félix, que atualiza essa situação. Uma medida muito importante, né, Jacira, para proteger as nossas crianças e adolescentes. Boa tarde novamente. Isso, Bia, muito importante essa ação do Ministério Público da Bahia e um detalhe também bastante importante. Durante os carnavais de Juazeiro, o Ministério Público sempre realizou plantões de fiscalizações, de ações, mas sempre de forma remota. Essa é a primeira vez que o MP vai estar presencialmente nos circuitos, fazendo aí, dando cumprimento justamente a essas recomendações. A gente conversa agora com a doutora Josiane Mendes, ela que é promotora, responsável pela coordenação dessas ações. Doutora, boa tarde. Seja bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. Quais são as ações na prática que o MP vai estar realizando durante o Carnaval de Juazeiro, justamente para garantir os direitos das crianças e adolescentes? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, ouvintes. Durante esse plantão presencial, nós estaremos por todos os 3 circuitos, distribuindo pulseiras de identificação para as crianças e para os adolescentes. A gente vai continuar as ações de acompanhamento dos direitos da população e dos serviços que são ofertados para o folião. E aí, com relação à atuação do município também, vocês estarão fiscalizando, porque o município ele também é responsável pela garantia dos direitos desse público. Sim, o município ele foi instado a oferecer serviços à população, não só de lazer, né?
O folião ele vem para curtir a festa, mas ele precisa vir com, primeiro, segurança de que as estruturas físicas não vão provocar nenhum sinistro. Segundo, com a certeza de que o respeito vai ser assegurado, não só em questões de oferta de serviços de saúde, hidratação à população, mas também de ter um acolhimento nesses serviços de saúde, se houver alguma necessidade. Serviços, como vocês verificaram aí, das sedes que estarão também acolhendo as mulheres, a população LGBT, os idosos e os consumidores como um todo. Doutora Josiane, como é que o folião, a pessoa que está no circuito, pode acionar o MP em determinadas situações? Presencialmente, tem algum canal também de telefone? Nesse carnaval, às 8 da manhã até às 8 da noite, nós estaremos presencialmente na sede, ali do lado do Instituto de Olhos, aqui em Juazeiro. Estaremos por todos os 3 circuitos, vocês vão identificar as pessoas lá com a camisa do Ministério Público. Também no telefone Disque 127, qualquer notícia de irregularidade, e pelo e-mail sp.juazeiro@mpba.mp.br. Qual a mensagem que a senhora deixa para o folião? Venham aproveitar esse carnaval de Juazeiro com paz, com respeito e com tolerância. Obrigada, doutora Josiane. A gente conversou então com a promotora responsável pela coordenação dessas ações do Ministério Público da Bahia aqui no Carnaval de Juazeiro. E olha, nós estamos em parte aí do Circuito Ivete Sangalo, trazendo essas informações, mas eu vou chamar agora o nosso repórter Luiz Gustavo Ribeiro, que está em um outro ponto da Adolfo Viana. Não é isso, Luiz? É com você. Como é que está por aí? Oi, Jacira, pois é, estamos aqui no circuito Ivete Sangalo. E olha só, a animação já começou por aqui. Nós estamos com uma das atrações da noite de hoje, que é a Madara e Banda, que vai receber convidadas especiais, artistas aqui da região. Volto com você, Bia. Obrigada, Luiz, pelas informações. E assim a gente vai chegando ao fim do nosso Bahia Meio-Dia. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com todos os detalhes do carnaval. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Esse viúvo vai descobrir que a força para seguir em frente pode vir de onde menos se espera. O senhor tá bem? O livro do amor, hoje, na sessão da tarde. Globo Esporte. Oferecimento Clínica Santa Clara. Referência em medicina do trabalho e especialista em E-Social. Pela primeira vez na era dos pontos corridos,